Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje resolveremos o exercício 2 do capítulo 1.2 do livro Cálculo 1 de Howard Anton. E o enunciado do exercício é: use os gráficos de f e g nas figuras para encontrar os limites se existirem. Se o limite não existir, explique o porquê. Letra A é o limite de f de x mais g de x com x tendendo a 2 com os gráficos ao lado. Sabendo que o limite da soma é igual à soma dos limites, podemos reescrever o limite como limite de f de x com x tendendo a 2 mais limite de g de x com x tendendo a 2. Analisando as figuras, observamos que na figura de f de x, o limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda é igual ao limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita, que é igual a zero. Portanto, o limite de f de x com x tendendo a 2 é igual a zero. Analisando a figura de g de x, observamos que o limite de g de x com x tendendo a 2 pela esquerda é igual ao limite de g de x com x tendendo a 2 pela direita, que é igual a zero. Portanto, o limite bilateral de g de x com x tendendo a 2 também é igual a zero. Substituindo o limite de f de x e o limite de g de x por zero, teremos 0 mais 0 igual a zero. Sendo assim, o limite de f de x mais g de x com x tendendo a 2 é igual a zero. Antes de resolvermos o próximo exercício, não esqueça de curtir e compartilhar esse material. Lembrando que o PDF dessa aula está disponível na descrição desse vídeo no YouTube. Vamos para a letra B. Limite de f de x mais g de x com x tendendo a zero. Mais uma vez, usamos a propriedade do limite da soma. Assim teremos limite de f de x com x tendendo a zero mais limite de g de x com x tendendo a zero. Encontrando os limites nas figuras, teremos que o limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda é igual a 1. Já o limite de f de x com x tendendo a zero pela direita é igual a menos 2. Com os limites laterais diferentes, temos que o limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda é diferente do limite de f de x com x tendendo a zero pela direita, portanto, o limite bilateral não existe. Analisando a figura de g de x, observamos que o limite de g de x com x tendendo a zero pela esquerda é igual a 2. E o limite de g de x com x tendendo a zero pela direita também é igual a 2. Como os limites laterais são iguais, o limite bilateral de g de x com x tendendo a zero também é igual a 2. Substituindo os limites, teremos que limite não existente mais 2, teremos que o limite não existe. Logo, limite de f de x mais g de x com x tendendo a zero não existe. Letra C. Limite de f de x mais g de x com x tendendo a zero pela direita. Aplicando a propriedade do limite da soma, teremos que limite de f de x com x tendendo a zero pela direita mais limite de g de x com x tendendo a zero pela direita. Analisando a figura para o x tendendo a zero pela direita, teremos que limite de f de x com x tendendo a zero pela direita é igual a menos 2 e o limite de g de x com x tendendo a zero pela direita é igual a 2. Substituindo os valores no limite, teremos menos 2 mais 2 igual a zero. Sendo assim, o limite de f de x mais g de x com x tendendo a zero pela direita é igual a zero. Letra D. Limite de f de x mais g de x com x tendendo a zero pela esquerda. Aplicando a propriedade da soma, teremos limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda mais limite de g de x com x tendendo a zero pela esquerda. Analisando as figuras quando x tende a zero pela esquerda, teremos que o limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda é igual a 1 e o limite de g de x com x tendendo a zero pela esquerda é igual a 2. Substituindo os limites, teremos limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda, mais
limite de g de x com x tendendo a zero pela esquerda é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Sendo assim, limite de f de x mais g de x com x tendendo a zero pela esquerda é igual a 3. Letra E. Limite de f de x que divide 1 mais g de x com x tendendo a 2. Sabendo que o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador não seja nulo. Então teremos limite de f de x com x tendendo a 2 dividido por limite de 1 mais g de x com x tendendo a 2. Aplicando a propriedade da soma de limites para o denominador, teremos que no denominador, limite de 1 com x tendendo a 2 mais limite de g de x com x tendendo a 2. Como já visto no exercício 2, letra A, o limite de f de x com x tendendo a 2 é igual a 0. E o limite de g de x com x tendendo a 2 também é igual a 0. O limite de 1 com x tendendo a 2 é um limite de uma função constante. O limite da função constante é sempre igual à própria constante. Então, substituindo os limites, teremos 0, que divide 1 mais 0, e o resultado será igual a 0. Portanto, o limite de f de x dividido por 1 mais g de x com x tendendo a 2 é igual a 0. Letra F. Limite de 1 mais g de x, tudo isso dividido por f de x com x tendendo a 2. Aplicando a propriedade do quociente em conjunto com a propriedade da soma, no numerador teremos limite de 1 com x tendendo a 2 mais limite de g de x com x tendendo a 2. Tudo isso dividido por limite de f de x com x tendendo a 2. Sabendo que limite de 1 com x tendendo a 2 é igual a 1, limite de g de x com x tendendo a 2 é igual a 0, e limite de f de x com x tendendo a 2 também é igual a 0, e substituindo na expressão, teremos 1 mais 0, que divide 0, que isso não existe para os reais. Portanto, limite de 1 mais g de x dividido por f de x não existe. Letra G. Limite de raiz quadrada de f de x com x tendendo a 0 pela direita. Sabendo que o limite da raiz é igual à raiz do limite, escrevendo o limite como limite de f de x com x tendendo a 0 dentro do radical, dentro da raiz quadrada. Como visto anteriormente na letra C, o limite de f de x com x tendendo a 0 pela direita é igual a menos 2. Substituindo no limite, teremos raiz quadrada de menos 2, que não existe para os reais. Sendo assim, limite de raiz de f de x com x tendendo a 0 pela direita não existe. Por fim, letra H, limite de f de x com x tendendo a 0 pela esquerda, e aplicando a propriedade do limite da raiz, teremos raiz quadrada do limite de f de x com x tendendo a 0 pela esquerda. Como visto na letra D, limite de f de x com x tendendo a 0 pela esquerda é igual a 1. Substituindo na expressão, teremos raiz de 1, que é igual a 1. Sendo assim, o limite de raiz de f de x com x tendendo a 0 pela esquerda é igual a 1. Se essa aula te ajudou, me ajude também, se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando essa aula. O canal Exponencial agradece a atenção de todos e nos vemos na próxima aula.